Nossa, gente, eu tô chateada, eu vou desistir mesmo. Oi, gente. Gente, diz pra mim que agora foi sucesso. Ai, eita, Glória! Nossa, gente, finalmente. Ai, gente, que frustração. Eu tava desistindo já, olha só, hein? Enfim, gente, é, a- eu vou retomar alguns conceitos, vou tentar dar uma corridinha, que esses slides eles têm bastante textos, e daí depois eu disponibilizo para vocês, para a gente não perder mais tempo, né? Afinal, já perdemos bastante tempo. Mas, gente, olha, queria lembrar que a gente tem a Terra agora em um momento onde a gente é predominantemente urbanizado. A gente não tem tantos domicílios rurais, como eu já tinha falado para vocês. Inclusive, as áreas rurais, elas são ocupadas por latifúndios, né? Por grandes produtores industriais. Então, por conta disso, a gente não tem assim um grande contingente quantitativo de pessoas que vivem em domicílios rurais. Então, gente, essa informação ela é muito importante quando a gente pensa em avaliações, porque a gente pensa no mundo hoje, um mundo global. Por isso que quando a gente fala de urbanização, a gente acaba convergindo alguns aspectos entre o Brasil e o mundo, certo, galera? Mas assim, gente, a importância da agricultura, ela é evidente, porque além da gente conseguir fazer o crescimento das cidades, a gente depende também dos contingentes agrícolas para a gente se alimentar, né? A gente não se alimenta de asfalto normalmente. Então, a gente acabou desenvolvendo esses sistemas agrícolas de grande porte, que são marcados por esses latifúndios, que eu vou falar mais quando a gente estiver falando só de agrária. Mas a gente tem essa realidade de que o mundo urbano, ele é a maioria, a grande maioria, porém, é o campo ainda que nos alimenta. A gente tem essa importância aí do campo, e o campo ele foi fundamental para a construção das grandes cidades. Eu já tinha falado também para vocês, gente, que a Revolução Industrial ela foi ali um grande marco na modificação dos modos de vida da humanidade, né? E é exatamente quando a urbanização ela se acelerou. Então foi ali a partir da segunda metade do século XVIII até o século XIX a gente teve esse fenômeno da Revolução Industrial que impulsionou o capitalismo industrial de um modo geral. Então, a gente tinha um excedente agrícola que gerava um acúmulo, né? Que é a grande estrutura do capitalismo, e o processo industrial conseguiu fazer o quê? Com que a gente tivesse esse acúmulo em cada vez mais larga escala. Até que tudo bem, gente. Vocês lembram da gente ter falado sobre isso? Qualquer coisa me interrompam, tá? Porque eu tô tentando dar uma aceleradinha porque a gente perdeu tempo. Pera aí, a gente parou nesses tópicos na Oi? última aula? A gente parou nesses tópicos na última aula? Na última aula a gente falou sobre hidrografia, foi na penúltima aula que a gente falou sobre urbanização. A gente falou sobre a urbanização do Brasil e agora eu estou trazendo alguns outros dados. Mas assim, é que a urbanização ela realmente ela é bastante importante. Você acha que ficou confuso? Vocês conseguem compreender, gente, essa diferença entre, entre o espaço urbano e o espaço rural? Sim, professor. O que eu tô perguntando é se esses tópicos que a gente abordou foi na última aula. Essa é a minha dúvida. Tá, não, não foi na última aula. Na última aula a gente estava vendo geografia geral, que era hidrografia. A nossa aula de hoje, ela seria de geografia do Brasil,
Porém, assim, estou falando de urbanização global e brasileira, que é um dos nossos tópicos, e eu vou falar também do Brasil, porque a gente já começou nesse assunto. Então hoje seria geral ou Brasil? Hoje seria Brasil, Tá bom. beleza? Enfim, gente, é, eu trouxe alguns dados que são dados que vocês frequentemente vão ver em provas. Então, assim, esses tópicos, que assim, quando a gente fala do êxodo rural, a gente está falando do quê? De uma migração massiva do campo para a cidade. É quando a gente tem ali um grande volume de pessoas que saem do campo e vão tentar vida em lugares mais urbanizados. Esse é um dos maiores fenômenos que atingem as migrações. A gente já falou um pouco de migração interna e externa, mas é um assunto que a gente também frequentemente vai retomar, porque ele modifica muito a questão das populações. Um dado que eu gostaria que vocês lembrassem, gente, ó, essa daqui é a palavra da salvação, para vocês guardarem no coração de vocês, que a gente teve aqui um grande êxodo rural nos países mais populosos do mundo. Aqui, ó, no slide, gente. Esses países são Índia e China. Gente, assim, a relação com a Índia e com a China para o capitalismo contemporâneo, ela é bastante importante, por isso que eu quis destacar esse dado. A gente pensa assim, acredito que grande parte de vocês, se não todos, em algum momento já compraram alguma coisa da Shopee, por exemplo. E assim, a gente aqui na América do Sul ter uma relação tão direta com uma corporação chinesa fala muito sobre os nossos hábitos de consumo. Inclusive, até a Michelle Obama, né, esposa do Barack Obama, ela fez um documentário premiado que eu não lembro o nome, eu passo para vocês depois no WhatsApp, mas que está mostrando que até o contingente de desemprego dos Estados Unidos aumentou com, por conta da exploração do trabalho chinês, porque a China ela é super populosa, então a gente vivencia esses países que têm grande concentração demográfica impulsionando esses projetos de migração. Beleza, galera? Vou passar para. Então, pera, eu fiquei confuso. Você disse que eu entendi que a China e a Índia são êxodo rural ou cidades populosas? As duas coisas. Na verdade, não cidades, porque são países. A Índia e a China são os países mais populosos do mundo. Assim, Eu sei disso. enfim, então, assim, a gente tem o que? Um contingente massivo de pessoas que saem da Índia e da China para tentar vida em outros países. Isso modifica a nossa forma de relação de trabalho, sabe? É muito comum nos Estados Unidos, por exemplo, as empresas de call center contratarem indianos para trabalharem no home office. Porque, assim, o inglês do indiano é perfeito. Na Índia, eles estudam inglês desde pequenos, já com esse impulso de migrarem. Então, assim, a gente tem dois países muito grandes e, assim, a China, ela tem uma participação aí na economia que hoje em dia ela é fundamental. A gente, até alguns anos atrás, a gente pensava no imperialismo, né? Quando a gente fala de imperialismo, a gente está falando da dominação geopolítica de um país sobre os outros países. A gente sempre falava do imperialismo norte-americano, porque a gente tinha o que? A hegemonia dos Estados Unidos dentro do capitalismo. Quando a gente pensa assim, qual é o país mais rico e o país mais forte assim diante do capitalismo, a gente sempre tem essa referência dos Estados Unidos, né? E hoje em dia a gente tem o quê? A China chegando agressivamente para competir com os Estados Unidos, porque eles desenvolveram uma lógica de trabalho bastante exploratória.
Apesar de a China ser muito competitiva no mercado global, isso não se reflete na qualidade de vida dos seres humanos, né? Que assim, não adianta a gente ter emprego e a gente gerar um PIB se a gente está dentro de uma situação onde a gente trabalha e fica 6 meses sem ver a nossa família, né? Então, esse tipo de fenômeno faz com quê? Com que esses trabalhadores eles busquem novas oportunidades de trabalho e para que eles consigam ter um estilo de vida melhor. É um tipo de sentido lógico que faz parte da nossa própria vida, né? Acho que a gente sempre está pensando em um trabalho melhor. Acredito que grande parte de vocês agora está se aventurando aí no vestibular justamente em busca de novas oportunidades de trabalho, né? Eu acho que é um dos propósitos em comum que a gente tem na sociedade capitalista. Beleza, galera? Eu escutei um barulhinho aqui do chat, eu vou dar uma olhadinha aqui, ó. Professor, mas quando você disse que a, a qualidade de vida da população chinesa não é tão boa, você diz, tipo, em relação a eles não conseguirem ver muito a família ou de expectativa de vida? Então, na verdade, assim, ambos. Ambos, Porque na verdade, expectativa de vida lá é até 77 anos, se eu não me engano. então, na verdade, assim, eu dei um exemplo prático de uma coisa que acontece. Assim, acho que o modelo de vida na China é Hum. muito pautado para essa questão do trabalhador ficar durante longos períodos dentro da empresa sem contato com a família. É um Ah, modelo tá. de trabalho que é recorrente. Hoje em dia, assim, aqui no Brasil, a gente tem um modelo de trabalho de no máximo 8 horas, né? A gente acaba ficando 9 horas na empresa e quem é CLT, porque eles emborcaram aí o almoço. Nos Estados Unidos mesmo, eles estão lutando contra a escala de trabalho 6 por 1. A verdade é, assim, gente, quando a gente pensa nas relações de trabalho e pensa no capitalismo de um modo geral, a gente, a gente fica de frente com a realidade de que quanto mais desemprego, quanto maior o índice de desemprego, piores são as condições de trabalho. Infelizmente, essa é uma realidade, sabe? Se a gente chega num ponto como o Brasil está hoje, onde a gente está acabando aí, suprimindo com as leis trabalhistas, a gente percebe que está todo mundo ganhando cada vez menos. Assim, é um dos traços aí do empobrecimento, né, da economia. Beleza, gente? Beleza? Eu posso continuar? Então vamos lá, gente. Olha, eu trouxe aqui uma imagem das primeiras cidades do mundo. Enfim, gente, olha, a gente teve aqui aqui, gente, eu não sei se vocês conseguem ver bem, ó, mas assim, o que eu queria demonstrar nessa imagem é que as primeiras cidades que a gente tem registro, elas são próximas da linha do Equador, que é uma coisa que eu sempre falo para vocês, sabe, gente? Quando a gente fala ali das coordenadas geográficas, a gente tem essas divisões que vão mostrar para a gente indicações de espaços, mas esses espaços eles também têm um sentido político, né? A linha do Equador, ela vai definir para a gente ali dados latitudinais, né? Que é onde a gente vai ter o nível 0 ali de latitude, mas a gente vai ter o que? As primeiras cidades ali na região ali da Mesopotâmia, e, enfim, né? Acho que quem é cristão deve ver até esses mapas aqui, eles na Bíblia mesmo, ali, na região que hoje em dia é o Iraque, a gente já começou a ter ali a fundação de cidades. Mas não eram cidades, mas não num processo urbanizado como a gente conhece hoje, né? Sempre gosto de lembrar vocês, gente, que assim, o maior advento, ó, isso cai em prova, gente. Eu sempre vou falar da Revolução Industrial, porque
Cai, é a palavra da salvação, anotem no coração, ó. Mas, gente, o principal advento que propiciou a Revolução Industrial foi o motor a vapor. Sempre pensei nessas cenas assim do cinema, daquele cinema preto e branco, do chegando a locomotiva a vapor. Isso, gente, é a Revolução Industrial. Chegou um cara que apenas desenvolveu essa tecnologia e conseguiu substituir o trabalho humano, e isso modificou aí as formas de vida. Então, hoje em dia, a gente nem utiliza tanto tecnologia a vapor, pelo contrário, né? A gente, inclusive, condena o uso de tecnologia a vapor porque ela é altamente poluente. Hoje em dia, a gente tenta refletir sobre novas formas de geração de recursos energéticos menos poluentes, mas isso foi um avanço da ciência. Quando a gente está falando aqui de século XVIII, né, na segunda metade ali do século XVIII, a gente tem ainda uma indústria muito rudimentar, né? E, gente, vou prosseguindo aqui, tá? Olha, gente, esse daqui é um dos mapas mais recentes aqui sobre os índices de urbanização. Todavia, ele é de 2007. A gente tem uma projeção de que a gente tem uma concentração urbana muito maior. Inclusive, estima-se, né, que até 2025 a gente vai estar realmente ali perto do 100% mesmo de urbanização no mundo. A gente consegue ver aqui, ó, nesse mapa, não sei se vocês têm um vislumbre ali muito, muito claro, mas assim, esse mapa ele demonstra para a gente que assim, quanto mais escuras essas áreas, mais urbanizadas são essas regiões. Ó, a gente tem o Brasil aqui também, né, ó, acima de 80% de índice de urbanização. E justo a gente, o Brasil, né? Justo a gente, o Brasil, que ainda tem o Amazonas, a gente tem os maiores complexos hidrográficos, né, como a gente já viu. A gente é bastante urbanizado. Tanto que, assim, olha, eu em São Paulo, vocês em Santo André, o que a gente mais vê é prédio mesmo, né? É muito mais difícil a gente ter um contato aí com uma região de mata nativa do que com uma indústria. É, tem alguém aqui de Mauá? Alguém de Mauá levanta a mão? Não, né? Mas enfim, olha, temos aqui, ó, a parceira aqui de Mauá. Então, gente, olha, Mauá, inclusive, tem uma petroquímica em Mauá, gente. É muita loucura, gente. De dentro do trem, dá para a gente ver só a fumaça ali da indústria petroquímica. Assim, isso, quando a gente pensa assim, em termos de industrialização, a gente pensa, nossa, uau, assim, olha. Observe aí do trem, ó, quando você estiver dentro do trem, você já deve ter visto milhares de vezes, assim, mas é um tipo de coisa que, assim, a gente em geografia, quando a gente vê esse tipo de geração de energia, a gente pensa, nossa, olha só, gente, como eles investiram aqui, né? E isso foi o que, a partir ali daquele processo de urbanização ali que eu falei para vocês, que ocorre ali entre a década de 60 e de 70, aqui no Brasil, foi quando começaram a desenvolver as indústrias e, e implementaram a energia petroquímica. É muita loucura, gente. E isso que na nossa cara aqui na região metropolitana, né? A gente é urbanizado, a gente convive com indústria que não é tão rudimentar quanto essa daqui da Revolução Industrial. Mas enfim, galera, a gente vendo aqui nesse mapa, as regiões mais claras, elas são as menos urbanizadas. Então, assim, a gente percebe o quê? Para a gente chegar no índice zero de urbanização, a gente não tem. A gente apenas não tem, sabe? É, hoje em dia a gente consegue fazer essa convergência entre o estilo de vida urbano e o estilo de vida rural. Eu tenho uma amiga, minha melhor amiga, ela está fazendo doutorado em História. E ela está estudando ali um estilo de vida das pessoas em regiões
de muita neve, assim, sabe? Naqueles frios intensos mesmo. E ela foi fazer uma pesquisa numa região aí chamada Chacutia, que é uma das regiões mais frias do mundo, e lá é frio, gente, frio, de questão de assim, de frio 40 graus negativos, sabe? É geladeira mesmo. Lá, é assim, ó, se eles verem eu aqui de touca, eles veem isso daqui, eles pensam, minha Nossa Senhora, é o calor da Somália, sabe? E lá eles são que urbanizados, eles têm toda uma rede de aquecimento, eles têm escola, eles têm fábrica, os, é, tem. Assim, a gente, hoje em dia, inclusive, eu acho que uma das grandes coisas que a gente tenta defender, assim, como modo de vida, são populações que tendem a ter um manejo mais primitivo de regiões de reservas naturais, né? Por exemplo, as populações indígenas. A gente tem populações indígenas aqui em São Paulo, a gente tem comunidades indígenas como a do Pico do Jaraguá, que é um pessoal que tenta ainda conservar mata primária no meio de São Paulo, sabe? Acho que isso é muito mais difícil do que a gente perceber comunidades pequenas se industrializando. É uma coisa muito louca, assim. Teve um colega que falou que viu um comentário onde ele dizia que o Brasil era todo coberto pela Amazônia. Isso se chama, sabe o que, Vitor Hugo? Se chama xenofobia. É muito triste. Assim, eu não sei se vocês chegaram a ver uns documentos em história, mas assim, quando os colonizadores chegaram aqui no Brasil, eles eles faziam umas expedições, eles falavam que aqui tinha uns monstros marinhos e coisas desse tipo, sabe? E até hoje existe esse estigma do pessoal acreditar que nós somos todos indígenas ou que nós somos neo-hispânicos, sabe? Tem uma série de TV que tem um personagem brasileiro que o nome dele é Jalapeno, sabe? E ele fala meio espanhol, assim. Gente, isso é xenofobia, isso é um grande traço de ignorância, sabe? É triste, triste e lamentável, né? Acho que eu acredito que muitos de vocês vão sair do país aí dentro em breve, e é um tipo de coisa que a gente vê quando a gente está fora do Brasil. Todo mundo pergunta da Amazônia, assim, enfim, né? É porque as pessoas também não estudam geografia, né? No restante do mundo, sabe? Se você pensar na geografia que se estuda nos Estados Unidos, eles estudam a geografia deles, a formação deles. Essa questão da gente aqui ter essa divisão, geografia do Brasil, geografia geral, já mostra o quanto a gente tem uma tendência a nos abrirmos mais para o entendimento do planeta Terra. E também mostra também a nossa vontade também de sair do país, né? Que assim, a gente não está aqui centrado no pensamento, no pensamento de ser brasileirinho e ficar aqui defendendo a pátria, né? Ó, o Pedro falou que quer sair daqui a 10 anos, nada, 10 anos é muito tempo. Nossa, acredito aí, ó, nos próximos 5 anos aí, vocês estão todos saindo do país. Até menos, dependendo da área que vocês forem estudar, vocês conseguem ir para outros países ainda na graduação, sabe? Não precisa ganhar na loteria, não. Ó, vocês vão ficar tudo milionário com empregos bons. Vamos acreditar. Eu prefiro sempre acreditar na vitória. Gente, eu vou dar uma passadinha aqui nos textos para a gente não perder tempo, porque a gente, na verdade, eu acho que a aula acabou, né? Essa aula ela é até 9h30? Ah, é. Até 9h30? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, só para a gente finalizar aqui um pouquinho. Ai, gente, desculpa, perdi muito tempo aqui com essa questão aqui do problema tecnológico. Mas dessa vez não foi minha culpa, gente. Vocês viram que eu até cheguei cedo, não sei o que aconteceu. Mas, gente, eu vou reforçar para vocês também um dos principais problemas da urbanização, gente, que é uma coisa que cai.
cai, gente. Acreditem em mim. Quando perguntarem de uma forma analítica de algum problema da urbanização, gente, usem poluição, gente. É poluição. Combinado, gente? Eu quero ver todo mundo falando aqui da poluição, que é um problema urbano. Isso aí, gente, ó. Gente, essa da poluição vai dar pelo menos uns 5 pontos para vocês no Enem. Acreditem. Porque assim, gente, a poluição, ela não se manifesta apenas através da questão da gente jogar lixo na rua, sabe? A poluição, ela é o quê? Sonora. Olha só, eu tô aqui no centro, eu tô aqui ouvindo um monte de barulho aqui de avenida. Ela é auditiva, ela é olfativa, sabe? Quando a gente pensa naquele cenário ali da Revolução Industrial, que eu sempre vou lembrar vocês, porque cai, e o professor de história também, eu acho que ele vai ficar jogando na cara de vocês, gente. Quando a gente pensa assim, na Inglaterra, na Revolução Industrial, a gente pensa em uma região assim, olha, onde eles estavam jogando cocô pelas janelas, sabe? Não tinha saneamento básico. Então, assim, a gente tem aí a poluição hídrica, atmosférica, o problema para abastecimento de água, né? A questão do saneamento básico e os transportes também, né? No trenzão, a gente não vê apenas aí a geração de recursos energéticos, a gente vê muita aglomeração, né? A gente está lá lutando pelo nosso espaço, né? E o colega que o Vitor Hugo lembrou de uma muito importante, que é a poluição visual. Que essa daí ela é muito complicada, né? Tem um tem um episódio do Black Mirror que que parece muito até com o nosso dia a dia assim no celular, sabe? Tem muito aquela questão do pague para não ver uma propaganda, né? Porque são estímulos visuais. Então, para você utilizar um aplicativo e não ver uma propaganda, você acaba tendo que pagar, né? Em São Paulo, a gente tem a Lei Cidade Limpa, que diminuiu muito ali trouxe uma restrição para esses cartazes gigantescos e dá toda a diferença, sabe? Você tá assim, você tá de carro, você chega em Guarulhos, você percebe, nossa, é outro nível assim de publicidade, né? De apelo publicitário. Para uma cidade do tamanho de São Paulo, se a gente deixasse assim a publicidade gerir de qualquer forma, a gente ia viver em um imenso lixão emocional. Não que a gente não viva, né? Mas é isso. Olha, a galera falou que acho que o professor de história já está na sala. Pro, você está aí? Eu estou roubando o seu tempo. De qualquer jeito, galera, eu já vou me despedindo aqui de vocês. Eu queria falar um pouquinho mais sobre o Brasil, mas de uma maneira ou de outra, acho que a gente sempre acaba conversando sobre isso. E, e assim, gente, eu vou passar para vocês esses dados, porque são dados que geralmente nas questões elas se apresentam dessa forma. Elas vão perguntar assim, elas vão perguntar de algum fenômeno migratório contemporâneo, e daí vocês têm que ter em mente que, assim, hoje em dia a gente tem assim a economia Índia e China, ela ela tá movimentando muito a geopolítica global e a quantidade de pessoas faz com que eles tenham um grande índice migratório. Eu sempre reforço isso, porque parte também da xenofobia que o nosso colega falou ali sobre os brasileiros, a gente acaba depositando, a gente não, porque vocês são lindos e eu também, mas a gente vê um monte de pessoas mal intencionadas, se referindo de maneira pejorativa a imigrantes de países africanos, né? Falando, eles vieram roubar nosso emprego, gente, não vieram roubar nosso emprego, sabe? Ninguém está aí mandando currículo para ficar vendendo um relógio num centro urbano, sabe? São pessoas que estão fazendo o quê? Estão procurando novas oportunidades de vida, que é o que todas as pessoas que migram fazem, tá?
a gente tem que ter mais respeito com as pessoas imigrantes. Mas a gente não tem apenas esses processos migratórios de países que estão em crises, né? Teve muita época da galera falando, olha, o pessoal da Venezuela vai vir para o Brasil vai virar Venezuela. Gente, isso daí é xenofobia, galera. É xenofobia. A gente tem que olhar com um coração mais aberto para enxergar as diferenças e as condições sociopolíticas que motivaram as migrações. Todavia, economias fortes, como a China, também têm altos índices migratórios. E é exatamente esse tipo de conhecimento que vai fazer você, meu estudante, acertar essa questão. Porque assim, a galera, quando vê questão de migração, eles já vai lá e mete uma África no meio, sabe? E não vocês, porque vocês sabem, inclusive, que a África não é um país. E é isso, meus amores, eu vou indo, olha, para não consumir ali o tempo do professor. Mas achei legal também que o colega lembrou aqui o caso de racismo na seleção da Argentina. E, ai, gente, é muito louco, né? Tem uma atriz, ela fez aquele filme. Ai, qual que é o nome? A Bruxa. Ai, eu não lembro o nome da série, mas tem uma série na Netflix sobre uma garota que joga xadrez, que é uma enxadrista. Anna Taylor-Joy, acho que é o nome dela. E teve, assim, ela teve muitos problemas de indicarem ela a prêmios de cinema nos Estados Unidos, e as pessoas falando que ela não podia concorrer porque ela não era branca, sabe? E, enfim, gente, ela quem sabe de quem eu tô falando, sabe que ela é loira, ela é branca, branquelíssima. Mas, assim, ela não é branca, por quê? Por ser argentina, por ser da América do Sul. Então, essa questão da xenofobia, gente, ela, ela tem vários tons, né? Que assim, a gente tem a questão ali do. A gente tem as questões raciais e étnicas, mas também culturais. Então, são estruturas que a gente vai acabar desenvolvendo aí nos pensamentos que a gente vai ter ao longo aí das aulas onde a gente vai falando de geografia cultural. Beleza, amores meus? Deixa eu ir embora antes do professor me expulsar daqui. Um beijão, galera. Boa semana. Vejo vocês na quinta-feira. Amo vocês. Estudem. Quero ver todo mundo dentro de universidade legal, todo mundo na vaga de trabalho do rico e todo mundo viajando o mundo aí sem ter que ganhar na loteria. Beijão, amores.